Bom dia, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês nesta manhã de segunda-feira, feriado. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Uma palavra para o meu e o teu coração, que nos diz assim: a palavra do Senhor está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 6. Amém? Vamos refletir numa palavra de encorajamento, uma palavra de avivamento entre os gentios, né? Entre pessoas que eram desacreditadas a ser ouvida por Deus, né? A palavra de Deus, ela não tem discriminação, né? Ela tem um propósito de salvar todos, né? E a Bíblia vai contar e vai dizer para mim e para você nesta manhã sobre um certo homem chamado Cornélio, amém? Centurião da corte chamada italiana. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínua, orava a Deus. Ponto. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse-lhe: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome a Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele se dirigia para que deves fazer. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso e fiel para cumprir com a sua promessa, a sua palavra. Quero trazer nesta manhã uma reflexão para esta mensagem, para amados irmãos, todos os ouvintes que vão meditar nessa mensagem, entender o porquê dessa palavra, né? O título já diz, né? O avivamento entre os gentios, né? A visão de Cornélio. Quem que era Cornélio? Um centurião, né? Homem da corte, chamada italiana, né? Para muitos, Cornélio não era judeu, né? Mas a palavra de Deus, ela não tem recepção de pessoas, né? Não faz recepção de pessoas. Ela veio para todos, né? A salvação é para todos. O amor de Jesus é por todos. O sofrimento de Jesus também foi por todos. Então, nisto a palavra do Senhor diz que esse certo varão, por nome Cornélio, né, centurião da corte chamada italiana, era piedoso, era temente a Deus, né, com toda a sua casa. Com toda a sua casa ele servia ao Senhor. Ele era temente e obediente a Deus. Ele fazia muitas esmolas para ajudar o povo, fazia contínua oração a Deus, né? E a Bíblia diz aqui que tudo aquilo que ele fazia, orava, clamava, ajudava as pessoas, chegou até a memória de Deus, subiu aos céus. Ou seja, a minha oração, a tua oração,
Deus tem ouvido, tenha convicção que na hora certa vai chegar a resposta, na hora certa vai chegar a vitória, né? Assim como chegou para este homem que clamava a Deus, que buscava o Senhor, que era temente, obediente, a casa inteira servia ao Senhor, fazia contínua oração. Quando fala contínua, é continuamente, né? Não é num dia que se recebe algo, mas é contínua ação, contínua acreditando, mesmo que ainda não está vendo acontecer, mas continua acreditando, continua crendo que uma hora vai chegar o milagre. Esse homem, ele cria. A Bíblia diz que chega um grande avivamento, né? Muitas vezes espera que um avivamento vai acontecer de uma maneira, como é que eu vou dizer, um avivamento, um movimento da igreja. Muitos acham que um avivamento é somente o povo pular, um avivamento na igreja, um avivamento. Não é só isso, o avivamento é tudo. Um despertamento, um avivamento é quando a pessoa está morta espiritual. Ali cai um temor, uma grande glória cai naquela pessoa. A pessoa ressuscita de novo a vontade de buscar Deus. Os sonhos da pessoa ressuscita de novo. A pessoa passa a acreditar, ou seja, ali cai um avivamento sobre aquela pessoa. A pessoa estava morta espiritual, a pessoa já não estava crendo mais, passa a acreditar em Jesus. E aqui um avivamento veio sobre este homem, né? Entre os gentios, né? Ou seja, ele era gentil, mas a palavra de Deus não estava bloqueando ele para não receber, né? A fé dele em Jesus, a fé dele em Deus era muito grande. Amém? E deixa bem frisado que quando a oração dele sobe aos céus, Deus está observando e Deus envia um anjo dele em visão a ele. Em visão, Deus comunica com ele. A Bíblia diz que até a hora nona, né? Era a hora nona, ele estava aguardando, e em visão Deus aparece para ele. Um anjo conversa com ele, fala com ele, entrega a mensagem para ele, que as orações dele foi toda ouvida, que as esmolas que ele dava ao povo subiu para a memória de Deus, né? E Deus dá uma ordem para que ele venha chamar um certo homem chamado Pedro, Simão, né? Que Simão vai dizer o que que ele deve fazer, né? E a Bíblia vai mais além para nós entender melhor essa palavra, ou por que ele chama Pedro, né? Vamos entender agora. O que Pedro vai dizer para ele que deve fazer? Vamos entender agora. E retirando o seu anjo, lhe falava e chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldados que estavam com seu serviço, havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. E a visão de Pedro, e Pedro também teve uma visão, né? Uma visão meio estranha para ele, né? Entender, mas o Senhor fez com que ele pudesse entender melhor, né? E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. E quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E, enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Lhe foi dirigida a voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma e comum e imunda.
A segunda vez lhe disse: Vós não faças tu como ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca de que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio prepararam a porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, e morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu. Quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram a Cornélio, o centurião: Varão justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com eles alguns irmãos de Jope. No dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se e achegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, o que razão mandaste chamar-me? Disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão, uns vestes resplandecentes, Cornélio, e a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em Cesareia de Simão, está em casa de Simão curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-me, bem fizeste em vir agora, pois estamos toda presente diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te mandado. Aí aparece a palavra aqui, para nós entender melhor. Sermão de Pedro, tema salvação pela fé. Deus não faz acepção de pessoas, né? E abrindo-se Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo, né? A palavra de Deus traz paz e cura para todos. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta é a palavra que vós bem sabeis ver, porque toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré
como o Espírito Santo e como virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o 39 diz: E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, mandaram pendurando no madeiro. Este ressuscitou Deus terceiro dia e fez que se manifestasse. E não todo o povo, mas testemunha que Deus antes ordenará a nós que comêssemos e bebemos juntamente com ele, depois ressuscitou dos mortos. Amém? Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, nesta manhã. O que Deus fez aqui foi provar para Pedro que ele não faz exceção de pessoas, né? Porque Pedro foi criado ali na Judéia e para ele ainda tudo isso era novo, né? Entender, para ele a palavra era só para os judeus, a salvação é só para os judeus. Geralmente, na palavra Deus fala que Deus veio para os seus, mas os seus não receberam, né? E a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, né? Naquela cruz do Calvário. Então ali Deus falou, ó, não tenha ninguém como comum nem imundo, né? Porque Deus já tem purificado aquele homem, Deus já tem se agradado daquele homem. Então assim também como Deus tem se agradado de mim e você nesta manhã, você que está orando, está clamando, está buscando ao Senhor, está crendo no milagre, está esperando por uma resposta, continua acreditando que uma hora o Senhor Jesus vai chegar com a resposta e um grande milagre na sua vida. Amém? Porque Deus ele traz aqui para nós uma lição que este homem não era judeu, era gentil, era homem da corte, era um centurião, né? Mas ele ouviu falar de Jesus. Eu creio pelos olhos da fé que ouviu falar de Jesus e ele creu, e ele passou a crer em Jesus pelos milagres, ele passou a temer o Senhor, passou a temer a Deus, passou a crer em Deus mais, e a família toda creu em Deus, e ele serviu o Senhor, né, todos os dias, orando, clamando, acreditando. Então, por isso Deus vem, dar uma visão para ele, que Deus, ele não faz exceção de pessoas. E jamais é que nós aprendemos que Deus, ele não escolhe quem que ele vai usar. Amém? Ele quer uma pessoa disposto para ouvi-lo, uma pessoa disposto para fazer a tua obra, uma pessoa que tem um coração quebrantado, aberto a mente para ele. Amém? E que Deus venha abençoar você nesta manhã de segunda-feira com esta palavra, que você venha ser abençoado, que você venha buscar mais da parte de Deus por meio de Jesus Cristo, porque todos os milagres que aconteciam pelos apóstolos tinham um grande avivamento, tinha transformação de vida. Não é igual hoje, o homem faz um milagre, as pessoas começam a idolatrar o homem, né? Já não é assim, tudo para a glória de Deus, né? Naquela época aconteceu um milagre, as pessoas aceitavam Jesus, as pessoas aceitavam a palavra, as pessoas passavam a crer em Jesus, né? O milagre que acontecia, o homem não se gloriava. Hoje já é diferente, hoje tudo é oposto, né? Mas não tem nada a ver com isso, nós estamos aqui para pregar a mensagem, trazer a palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas venham conhecer Jesus, venham aceitar Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma, e venha um dia ter o nome escrito no livro da vida, né? Que venha prosseguir na caminhada, buscando salvar mais almas ainda, porque através de você ser salvo, você pode conquistar mais almas para o reino dos céus. Você vai se tornar uma fonte de água, uma fonte que vai jorrar para muitas pessoas. Amém? Vai se transformar num instrumento de Deus na terra, assim como Paulo foi, assim como Pedro foi. Amém? E que Deus abençoe você nesta manhã de segunda-feira, seja abençoado por esta palavra, seja tocado por ela, seja agraciado por ela, pelo poder do Santo Espírito de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam abençoados nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus.